Bom, vamos falar um pouco sobre a classificação dos instrumentos de medidas elétricas, né? Nós já estudamos, né, sobre as unidades, né, de cada medida elétrica, e os instrumentos são classificados conforme a grandeza que ele vai aferir. Então é bem simples, né? Por exemplo, nós sabemos que a unidade de medição da corrente é ampere. Portanto, o instrumento de medição que mede corrente, nós chamamos de amperímetro, né? Já com a nossa tensão, né, a unidade da tensão, nós sabemos que é volts, né? Então, eu digo que a tensão tem 100 volts, 200 volts e assim por diante. Portanto, o instrumento que faz a aferição da tensão se chama voltímetro, né? Nós temos a resistência, que ela a unidade dela é ohms, né? Portanto, o instrumento que mede a resistência nós chamamos de ohmímetro, né? Então você vê que os nomes dos instrumentos eles são bem sugestivos porque eles levam o nome da grandeza, né? Nós temos ainda, é claro, os instrumentos que medem potência, né? Nós sabemos que a unidade da potência na elétrica é watts, portanto o instrumento recebe o nome de watímetro, né? E nós temos alguns instrumentos específicos, né, para medir algumas grandezas específicas na elétrica, né? Um deles é o que mede, é o fasímetro, né, para medir a defasagem, né, entre tensão e corrente. Nós temos o frequencímetro, que mede aí a frequência, né? E temos também o capacímetro para medir capacitância. Você veja que todo instrumento de medição elétrica, né, ele vai carregar consigo, no nome, né, a unidade, a grandeza a qual ele consegue aferir. Então é bem simples de determinar qual instrumento que serve para aferir tal grandeza elétrica, né? Os nomes são bem sugestivos, tá bom? Como nós vimos agora há pouco, né, nós tínhamos uma classificação do instrumento de medição pela grandeza que ele media. Nós tínhamos o voltímetro, tínhamos o ohmímetro, o amperímetro. Você viu que a classificação, o nome, né, é em função da grandeza. Mas eu tenho uma classificação também dos instrumentos em função da forma de apresentação dessa grandeza, né? E nessa classificação eu posso ter duas possíveis. A primeira, eu posso classificar o instrumento como analógico, né? São os chamados instrumentos de leitura indireta, ou seja, eu tenho um ponteiro sobre uma escala, né, que faz a medição, e eu, como usuário, terei que interpretar e às vezes até fazer cálculo para saber qual que é o nível da grandeza que eu estou medindo, né? Nós chamamos de analógico, é uma leitura indireta, né? Eu não tenho explicitado para mim o valor já pronto, eu tenho então que fazer algumas interpretações para mim poder fazer a leitura, né? Um pouquinho mais complexo para se ler esse tipo de aparelho. E eu tenho os mais usados, né, que são os instrumentos digitais, né, em que a leitura ela é direta, ou seja, ela aparece no display pronta para que o usuário consiga já determinar qual o nível daquela grandeza. Então nós temos a classificação dos instrumentos por forma de apresentação. Nós temos instrumentos analógicos e temos instrumentos digitais, né? Falando um pouquinho sobre os dois, né? Os instrumentos analógicos eles conseguem coletar pequenas variações, né? Então ainda são utilizados em muitas aplicações em função dessa precisão da coleta do dado e uma pequena variação. Mas os mais usuais e os mais práticos de se utilizar, é claro que são os digitais, porque, como disse, a leitura é direta, né? O valor está ali no display para você saber qual é o nível da grandeza. Ok? Nós vimos que tem várias formas de classificar, né, o equipamento, né? Uma terceira classificação importante para você verificar um equipamento é quanto à finalidade de utilização, né? Eu posso ter um equipamento de medição, né, um instrumento de medição que é para medir uso geral, medições comuns do dia a dia, né? E eu posso ter equipamentos extremamente de alta confiabilidade para trabalhar em laboratórios, por exemplo. Então, dependendo da finalidade de utilização, você vai adquirir o equipamento adequado, né? Claro que isso vai ter uma variação de custo, né? Porque você está buscando mais exatidão, né?
Bom, nos instrumentos eu posso... tem duas coisas importantes que é bom quem utiliza saber. Primeiro, o calibre, né, desse instrumento e a classe de exatidão, né? O calibre refere-se à grandeza que ele está medindo, qual é o maior valor dessa grandeza que ele consegue aferir. E a classe de exatidão é qual é o erro que pode ocorrer nessa medição em função desse instrumento de medição. Nós vamos ver isso agora, né? Então ali, ó, calibre de instrumentos, né? Ele é o valor máximo da grandeza, né, mensurável que o instrumento é capaz de medir. Então, por exemplo, um exemplo básico aqui, né? Um voltímetro que pode medir no máximo 200 volts, nós vamos dizer que o seu calibre é 200 volts. Né? Uma coisa importante para a gente entender é que há uma forma de eu fazer a leitura, né, num equipamento que seja analógico, por exemplo. Se eu tenho equipamento aí digital, não, né? Está expressa ali no display a leitura direta, mas a indireta eu tenho que fazer uma leitura, né, do ponteiro, das escalas e da chave para mim poder obter qual é a medição, né? Então eu tenho ali, por exemplo, um voltímetro, né? Eu tenho uma posição da chave que eu vou colocar, né? Que no instrumento terá a chave, nós chamamos de a chave K, né? Que eu vou posicionar onde eu quero medir uma tensão 200 volts, eu vou colocar ali em 300 volts para conseguir pegar aquela tensão. Eu tenho o número de divisão na escala, ou seja, lá no relógio eu vou ter uma quantidade de divisões nessa escala, né? E quando eu aferir, esse ponteiro então vai se movimentar e vai mostrar para mim o número de divisões obtidas na leitura. Então, com essa equação 1, eu consigo então retirar, né, obter a leitura do instrumento. É claro que depois que se tem a prática, você não vai utilizar mais um cálculo. Você mecanicamente, né, depois de treinado, você consegue já obter a leitura direta, né? Tá? Mas para quem tem a dificuldade de ler o instrumento analógico, pode-se lançar mão aí dessa equaçãozinha, né? Ou seja, a posição da chave sobre a divisão da escala vezes o número de divisões obtidas na leitura. A posição da chave é você que vai posicionar, né? Divisão da escala é a quantidade de divisões que tem no relógio, né? E o número de divisões é o quanto que o ponteiro do relógio correu de divisões ao fazer a leitura. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos fazer um exercício bem básico para você ver que é bem simples. Vamos lá então. Então aqui um exemplo só para a gente entender como eu vou utilizar, né? Como eu vou fazer para obter a leitura de um instrumento analógico, né? Então eu tenho ali um voltímetro, né? Ele tem uma escala graduada, né? Que tem 200 divisões, né? 200 risquinhos, né? É a divisão do relógio dele, ok? A chave, né? A chave K, que é a chave que eu vou posicionar, eu coloquei ela em 300 volts, né? E o reloginho, né? Ele correu aí 148 divisões, ele conseguiu medir. Então, qual é a tensão que esse instrumento está conseguindo aferir? Vamos usar então a nossa regrazinha, né? Posição da chave. Ele está dizendo que a posição da chave está em 300. Então, vamos colocar aqui 300, né? Ó. Número de divisões da escala. Ele diz que é 200. Divisões, 200 divisões. Quantas divisões a leitura fez? 148. Né? Aplicando a minha regra, eu sei que é só dividir agora, né? Então, é 300 dividido por 200 vezes o 148, né? E eu tenho 220 volts. Vou colocar aqui. Aí. 220 volts é a tensão que ele aferiu. Então veja que é só eu dividir, né, a posição da chave pela escala, né, pela quantidade de divisões da escala graduada do relógio, vezes a quantidade de divisões que o relógio apontou no momento da medição. Ok? É uma aplicaçãozinha fácil para você conseguir determinar qual é a leitura daquele instrumento analógico. Tá bom? Todo instrumento, né, de medição elétrica, ele é de uma classe de exatidão, né? Quando eu compro o instrumento, eu vou solicitar o instrumento de uma certa classe de exatidão. Lembrando que isso tem diferenças, né? Quanto maior for a exatidão, maior é o custo. Então você vai
comprar algo que seja adequado para aquela aplicação, né? E também não ter um custo excessivo sem necessidade, né? Então, como classes de exatidão, eu tenho 3 classes, né? Nós podemos chamar, né? A primeira são os instrumentos de precisão, são instrumentos que são usados em laboratórios, né? Para aferições em que eu quero realmente coletar o valor mais próximo possível do real, né? Esses instrumentos vão vir anotados nele, né? Que eles são classe de precisão de 0 a 1 a 0,3, né? Esse valor está lá como a classe daquele instrumento, né? Os instrumentos de ensaios, né, são laboratórios de ensaios que também são instrumentos com alta exatidão, né, portanto de custo alto. E a classe de precisão dele é de 0,5 a 1,5, vai estar anotado no instrumento, né, o valor da classe dele. E eu tenho os instrumentos normais, né, serviços gerais, que são os mais comuns, e a classe dele é de 2 a 5. Né? Então nós chamamos isso de índice de classe, né? Então, você vê que a exatidão vai ficando menor em função das classes, né? É claro que eu vou aplicar o instrumento correto na aplicação correta, né? Ok? Então, é possível, através da classe, né, de exatidão, de precisão desse instrumento, eu definir qual que é o erro que ele tem. Aí eu consigo definir o erro e entender qual que é a margem de erro que pode estar ocorrendo naquela aferição que eu estou fazendo, através dessa equaçãozinha. Olha só, classe, né? Você vê que a classe do instrumento ela é feita dessa forma. Classe é igual ao erro absoluto, ou seja, o erro que ele tem, sobre o valor do fim da escala, ou seja, o calibre dele, né? Vezes 100. Eu consigo saber o quanto de erro houve naquele instrumento, né? Vamos entender então como é que isso ocorre, para mim poder saber como calcular o erro de um instrumento. Lembrando que eu tenho instrumentos de precisão, instrumentos de ensaios, instrumentos normais, são as classes de exatidão dos instrumentos. Essas classes se referem à precisão do instrumento. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente entender como é que eu consigo coletar e saber qual é o erro daquela medição que eu fiz em função da classe daquele instrumento, né? Vamos lá? Bom, vamos então utilizar a nossa equação para nós sabermos qual é o erro absoluto de um instrumento no momento da medição. Tá? Não quer dizer que ele errou a medição, tá? Quer dizer que esse instrumento, em função da classe dele, ele tem essa margem de erro que pode ocorrer. Ok? Se nós olharmos a fórmula da classe, ela diz o seguinte: classe é igual a erro absoluto máximo sobre o valor do fim da escala vezes 100. Mas o que eu quero encontrar é o erro absoluto, né? Eu quero saber qual é o erro absoluto. Então, eu vou isolar a variável que eu quero. Então, eu quero isolar o erro absoluto. Então, vou colocar aqui, ó, erro absoluto é igual. Se eu isolar o erro, eu tenho que passar o valor de fim da escala, está dividindo, eu passo multiplicando. Então, aqui vai ficar classe, vou colocar aqui, ó, classe vezes o valor do fim da escala, ok? O 100 está multiplicando, eu passo ele dividindo, ele fica dividindo. Você vê que eu fiz um trabalho na fórmula para me isolar a variável que eu quero, né? Que é o erro absoluto. Muito bem, vamos para o nosso exercício. Olha só, diz o seguinte: considere uma medição de tensão indicada em 120 volts. Essa é a medição coletada pelo instrumento. Esse instrumento tem uma classe de precisão de 1,5, né? E a sua escala graduada, né, é de 0 a 300 volts. Né? Qual que é o erro desse equipamento? Então vamos lá, ó. Eu tenho a classe vezes o valor de fim da escala. Então a classe dele é 1,5. O valor de fim de escala, ele está dizendo que é 300. Né? Ok? Dividido por 100, vamos fazer aqui. Ó. Eu tenho 1,5, vamos fazer aqui, 1,5 vezes 300 dividido por 100. Então, ele tem um erro de 4,5 volts. Né? Esse é o erro dele, 4,5 volts. O que isso quer dizer? Se ele mediu 120, o 120 pode ter mais ou menos 4,5 volts de erro. É isso que diz, é isso que a classe diz. Não quer dizer que tem esse erro, mas ele pode ter em função da classe. Né? Então, essa medida, né, ela pode estar variando, né, de 120 volts mais 4,5 ou menos 4,5.
É isso que está dizendo a nossa classe, né, desse instrumento de medição. Ok?